comprei um produto e ele chegou com defeito, ou chegou completamente diferente daquilo que eu comprei. E agora? Quais são os meus direitos? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estarei falando sobre compras e seus problemas. Fica comigo até o final. Pensa comigo, você comprou um produto, você esperou chegar e quando chegou você abriu e estava lá, um produto com defeito ou completamente diferente daquilo que você comprou. O sofá veio rasgado, a televisão não ligava, ou então o computador esquentava demais, o telefone não funcionava, o carregador não funcionava. Enfim, você tenta entrar em contato com a empresa e o que eles falam? Ou eles empurram para assistência, ou eles empurram para o fabricante a culpa, ou eles falam que é culpa sua por mau uso, ou eles ignoram sua mensagem, demoram a responder, pedem um monte de dados seus e falam espere 48 horas, espere tanto tempo para resolver seu problema, e vão te enrolando, e vão te enrolando. E é para isso que o Código do Consumidor existe, para te resguardar desse tipo de situação. E muitas empresas não querem que você saiba disso. Antes de começar a falar sobre o assunto, devo dizer que o Código de Defesa do Consumidor existe para equilibrar a relação entre o consumidor e a empresa. Porque a empresa, ela detém, ela goza de uma estrutura, de um setor jurídico, de um suporte técnico, de logística, de atendimento, de poder econômico, que muitas vezes o consumidor não possui. Para equilibrar essa situação, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, para amparar o consumidor diante de irregularidades dessas empresas, tanto saem na frente com esses fatores que a colocam em posição superior. E aí, um dos mecanismos, além dos que eu já falei anteriormente nos vídeos anteriores, um dos mecanismos que o Código de Defesa do Consumidor tem é o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, no ato da compra, na relação de consumo, a empresa tem que ser leal, transparente, ter boa fé, para trazer confiança, ter uma relação de confiabilidade com a empresa e o consumidor. E a empresa tem esse dever de cumprir a boa-fé objetiva com o seu consumidor, o que muitas vezes nós sabemos que não é o que acontece. Até porque as empresas muitas vezes tratam o consumidor como alguém que está pedindo um mero favor. E não é assim. O consumidor, ele paga, ele trabalha, ele pega do trabalho dele, do suor dele, e despende para pagar algo que é funcional para ele. E as empresas tratam como se estivesse fazendo um favor para ele em atendê-lo. Ele paga por algo funcional e não por inutilidade, por desgaste emocional, por canseira com a empresa. Outro mecanismo que o Código de Defesa do Consumidor traz para nós, para a proteção do consumidor, é a chamada responsabilidade solidária. Como assim? A responsabilidade solidária é aquela que protege o consumidor daquele empurra-empurra. Porque é muito fácil, você vai lá, compra na empresa o tal produto, o produto vem com defeito e a empresa vai passando. Ah, não, é responsabilidade do fabricante. Aí o fabricante, ah, não, é responsabilidade da assistência. Aí a assistência não resolve, o produto volta pior ainda. E aí, o que acontece? A responsabilidade solidária vem para poder colocar todos esses participantes da cadeia produtiva, da cadeia logística do produto, todos esses participantes como responsáveis por eventual defeito no seu produto. Você pode acionar todos, mas assim, cada caso é um caso, tem que ter uma análise, não é algo automático, que só porque veio com defeito vai colocar todo mundo na ação, fabricante, a loja, assistente, põe tudo de uma vez. Não é assim que funciona. Tem que ter uma análise. Principalmente quando o defeito aparece rápido, existe uma falha evidente, o produto é um produto essencial, há um desgaste excessivo, ou seja, quanto mais você usa, mais vai se desgastando. Tudo isso, todos esses problemas do produto, todos esses problemas dentro do produto que você comprou como consumidor, tudo isso pode fazer a empresa querer simplesmente falar, ó, não é responsabilidade nossa, ou é responsabilidade sua, ou passa para outro, para outro, para outro, e a responsabilidade solidária vem para quê? Para juntar, quando o produto acontece, né, todas essas questões, vem para juntar todos os participantes para serem responsabilizados. Existe uma coisa muito importante que eu preciso ser dita. O consumidor, ele não está querendo comprar o problema. As empresas tratam, muitas vezes, o consumidor que vai atrás como alguém que está buscando um favor. Mas não, o consumidor trabalhou,
parcelou, ficou o mês inteiro juntando, arrumando, organizando as finanças, criou uma expectativa em cima daquele produto, ele compra o produto, a funcionalidade do produto. E aí, a empresa, com esse descaso, trata como se ele estivesse buscando uma iriação, buscando como se ele tivesse comprado a perda de tempo, de correr atrás, como se ele tivesse comprado o desgaste emocional, de ter que correr atrás e ser ignorado, e ter que aguardar 48 horas ou 72 horas e não resolver. Como se ele tivesse comprado toda essa dor de cabeça. E não é assim que funciona. Ele não comprou essa dor de cabeça. Ele comprou o produto. E aí ele compra o notebook, o celular, o eletrodoméstico, muitas vezes coisas que são extremamente necessárias na rotina, no dia a dia, no trabalho, e não consegue usufruir por conta da falta na verdade, por conta do descaso dessas empresas. Então, o mínimo que se espera é que esse produto funcione adequadamente. E as empresas têm normalizado o descaso, têm normalizado a falta de empatia, a falta de atenção com o consumidor. Isso não é algo a ser normalizado e tem que ser questionado juridicamente, sim. Agora, Mariana, o que é esse defeito no produto? No direito do consumidor, existe uma diferença gritante entre vício, defeito, mau uso e desgaste. O mau uso e o desgaste são já automaticamente compreendidos. Agora, o vício e o defeito é que são elas. O vício é quando o produto ele vem já de fábrica, o produto vem defeituoso, ou falta algo, ou está incompleto. Por exemplo, um celular descarregando rápido, uma televisão sem imagem, uma geladeira que não está gelando, ou então, às vezes, um produto incompleto. Ah, eu comprei o carregador e o celular, veio só o celular. Inclusive, aquela marca da maçãzinha, já teve até discussão sobre isso, de vir ou não o carregador. Aparelho que trava, um móvel que veio quebrado, lascado, uma mesa que veio lascada, uma mesa que veio quebrada. Tudo isso é um produto com vício, ou seja, um produto que apresenta um problema de qualidade. Agora, o que é um problema, aliás, o que é um produto defeituoso? É quando, além do problema, ele traz também um perigo ao consumidor. Por exemplo, um carregador que explode, né, na tomada, ou então um produto que causa acidente, ou aparelho que explode, o carregador pegando fogo. Tudo isso que pode causar danos graves, problemas graves ao consumidor, e isso já gera um defeito. Então, essa é a diferença entre vício e defeito. Só que qual que é a questão? Quando você entra em contato com a empresa para reclamar, 99,9% das vezes elas vão falar: é mau uso, é culpa do consumidor e tudo mais. Elas não vão assumir a culpa. Não é algo fácil de acontecer, elas assumirem a culpa dessa forma. E, infelizmente, muitas vezes o consumidor aceita essa narrativa por medo ou desinformação. Afinal, quem sou eu frente à grandiosidade dessa empresa? Mas não é assim. Você não é só um pontinho no meio do oceano de reclamações. Você é um consumidor que gastou do seu dinheiro, trabalhado, suado, e agora precisa usufruir daquilo que você juntou e que você comprou de forma honesta. Outra questão que é importante a ser dita aqui, que é muito comum que acontece, é o produto chega com defeito, você vai na loja, entra em contato com a loja e a loja fala: não, leva lá na assistência que ela vai resolver. Como se automaticamente, a partir do momento que o produto saísse da loja, não fosse mais responsabilidade dela. E não é bem assim que funciona. Como eu falei anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade solidária, em que todos os participantes da cadeia produtiva, importadora, fabricante, a transportadora, se for da loja, né, caso seja uma empresa diferente, aí é outra questão. Mas a importadora, a fabricante, a loja, a assistência técnica, todas podem ser colocadas conjuntamente em uma mesma ação o consumidor contra a empresa, contra a loja. Todos podem ser colocados conjuntamente no polo passivo dessa ação. Todos podem ser responsabilizados conjuntamente. Então, consumidor, não caia no joguinho da loja, que ela vai querer ficar te empurrando de um lado para o outro. Não caia nesse joguinho. Você pode muito bem ir só na loja contestar o seu produto e ela que resolva a questão da assistência técnica e afins. Quando isso causar um desgaste excessivo demais a você, quando o defeito aparece muito rápido, quando é um produto essencial, ou seja, quando existe também quando existe, né, uma recusa abusiva da loja de tentar resolver, tudo isso você não deve aceitar. Você vai na loja
e fala, ó, esses são meus direitos, vocês que vão resolver, eu não vou levar em assistência técnica, não vou gastar do meu combustível, não vou gastar paciência. Eu comprei o produto, eu trabalhei, comprei, parcelei e agora vocês vão resolver. Caso contrário, em uma eventual ação judicial, tanto vocês quanto a assistência técnica e todas as pessoas que participaram da produção daquele produto podem ser, sim, responsabilizados. Esses são os meus direitos como consumidor. Outra coisa importante a ser falada é sobre o famoso prazo de 30 dias. Já tentando imaginário do povo brasileiro normal, né? Meu produto deu defeito na empresa, tem 30 dias para arrumar. E não é bem assim. Alguns casos, sim, a empresa tem 30 dias para arrumar, a empresa tem um prazo para verificar. Depende também do contrato, de compra e venda e tudo mais. Ok, mas existem alguns outros casos em que a funcionalidade do produto, o uso do produto, vai ser comprometido se houver uma demora excessiva para resolver o problema. Um medicamento, um notebook, um celular que você comprou para o trabalho, uma geladeira, um freezer que você comprou para o seu comércio, ou até para sua casa mesmo. Há uma demora excessiva no conserto, né, no conserto desse defeito do produto, pode prejudicar o seu uso. E aí acaba que você não vai ter mais uso daquele produto, não vai ser mais útil. Fora o ciclo interminável. A demora excessiva, muitas vezes, pode trazer um ciclo interminável. Ah, leva na assistência técnica, consertou, mas aí voltou a dar defeito. Ou então voltou com mais defeito ainda. Ou voltou com outro defeito. Vira um ciclo infinito. E que você, consumidor, não é obrigado a pagar o pato por isso. Mas, como eu disse, cada caso é um caso e exige uma análise acerca desse prazo de 30 dias. Nem sempre é uma regra ou algo automático, como parece. E Mariana, o que eu tenho direito quando meu produto vem com defeito? Você tem direito a algumas alternativas. Ou a troca do seu produto pelo mesmo produto, mas bonitinho, certinho, sem defeitos. Ou outro produto semelhante, caso não tenha mais o seu produto em estoque. Ou você tem direito à devolução do seu dinheiro. Dinheiro esse que você vem junto com taxas, fretes e juros que você pagou. Mas um adendo, muitas vezes, né, a empresa faz o consumidor como um técnico de teste, vai ficar enfiando reparo até não ter mais onde para não precisar ter que devolver o seu dinheiro. Então, fique atento porque quanto mais rápido você resolver, buscar contratar a empresa para pedir uma dessas três coisas, melhor. Então, às vezes você tem direito também à sua restituição do dinheiro. Mas e danos morais, Mariana? Eu tenho direito a danos morais? Como eu sempre falo, também vai depender do caso. Porque o juiz não vai analisar só o fato de você ter comprado o produto, e ele chegou com defeito e não resolveu. Pronto, danos morais. Não, não é assim que funciona. Existem uma série de fatores que são analisados em conjunto, como por exemplo, você foi consumidor, você foi ignorado pela empresa, você tentou buscar contato com a empresa e ela te ignorou, ficou de empurra-empurra. Porque assim, as empresas, geralmente, elas não respondem, né, na mesma hora. Tipo, ah, sim, nós somos culpados, vamos resolver o problema. Não seria um sonho acontecer isso, mas não é assim que funciona. A realidade é o quê? Ela vai ficar te empurrando. Ah, me passa seus dados. Em 48 horas nós vamos responder. Vamos analisar, aguarde um pouquinho. Seu caso está em análise. Vamos acionar a transportadora, acionar a fabricante, acionar a importadora, acionar a assistência. E fica te enrolando. Então, toda essa enrolação, se você conseguir comprovar, excelente. Ou seja, meses sem solução, ou um produto essencial que você precisa urgentemente, um medicamento, um notebook de trabalho, um celular para o trabalho. Questões como, houve uma humilhação por parte da empresa com você? Qual foi o impacto desse defeito? Qual foi o impacto disso tudo com você? Houveram, né, repetidas falhas, ou seja, você tentou mandar muitas vezes para assistência, como a empresa pediu e não resolveu. Há um desgaste excessivo, né, uma falha grave, um defeito grave, um desgaste excessivo, houve um desgaste excessivo para você tentar resolver. Tudo isso vai contribuir para a análise do cabimento ou não dos danos morais, no seu caso. Outra questão que acontece muito também, e tem acontecido infinitamente mais agora com o uso de inteligências artificiais, fotos roubadas na internet, ou então Photoshop, ou efeitos especiais demais, é o quê? Quando você compra um produto e quando chega algo completamente diferente daquilo que você comprou. Às vezes você comprou na emoção,
você não leu que tinha tal acabamento, tal coisa, só viu a imagem, ficou emocionado e comprou. E aí chega o produto para você, tá, o tamanho diferente, ou cor diferente demais, tecido horrível, acabamento horrível, tudo péssimo, completamente diferente daquilo que você comprou. Aconteceu até com uma amiga minha, que ela comprou um vestido pro chá de bebê dela e o vestido veio tamanho mini, mini, mini. Ela teve que ir na costureira arrumar. Então, assim, e o pior, né? As empresas utilizam desculpas como imagens são meramente ilustrativas, para tentar minimizar o problema, né? Pode haver uma pequena diferença do tom de sei lá o quê. Ok, pequenas diferenças acontecem, mas quando é algo muito gritante, um acabamento, um tecido, uma cor completamente diferente, um tamanho completamente diferente daquele divulgado, tudo isso tem que analisar sim a possibilidade de um processo, de eventual ação judicial, porque o consumidor é o seguinte, a empresa ela detém de boa fé objetiva, de responsabilidade, mas também de transparência com o consumidor. A oferta que a empresa publicou vincula aquela empresa, ou seja, prometeu, tem que cumprir. Se você ofertou aquilo, você tem que entregar aquilo. Até porque o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor de publicidade enganosa, de informação enganosa, de omissão de informações importantes. E as empresas tentam minimizar, tentam se desfazer, né? Tentam falar que não é culpa delas, que você que comprou na emoção, que é culpa do consumidor. E algumas vezes pode até ser sim que caiba essa justificativa. Mas, a depender do caso e analisando, não é assim que funciona. A empresa ofertou, ela tem que te entregar aquilo que ela ofertou, sob pena de penalidade, como eu já falei anteriormente, de troca do produto por algo semelhante ao que você comprou, ou então devolução do dinheiro, em alguns casos até indenização por danos morais, mas como eu disse anteriormente também, vai depender do caso, vai depender da situação, vai depender do prejuízo, do impacto, do desgaste que você teve, tudo isso vai depender. Além do que, outra coisa que é importante ressaltar nestes casos, consumidor, quando você for abrir o produto, grave você abrindo o produto. Grave a tela mostrando o anúncio daquilo que você comprou. Guarde comprovantes, prints, protocolos de atendimento que você tentou entrar em contato com a empresa para explicar que o produto veio diferente. Guarde a descrição daquele produto, porque tudo isso pode te ajudar a recuperar seu dinheiro, pode te ajudar a ter menos desgaste lá na frente por conta desse produto que veio diferente daquilo que você comprou. Até porque muitas empresas elas alteram o anúncio depois. Já tem casos de empresas que alteram a descrição, alteram o anúncio. Mas se você deixa gravado, se você printa o anúncio, se você deixa tudo devidamente resguardado e comprovado, você não tem com o que se preocupar depois. Um grande erro que muitas pessoas cometem é apagar imagens, ou não gravar nada, ou jogar fora notas fiscais, comprovantes, não entrar em contato com a empresa para tentar resolver, se submeter, né, a toda aquela humilhação que a empresa faz você passar, vai resolver, vou tentar resolver, vou buscar em tal lugar, vai na assistência tal, vai na fabricante tal, e a empresa joga nas suas costas todos os problemas e você não comprovou, não tem nada que comprove isso, e aí perde o seu direito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você encomendar um produto, grave a tela, mostrando a descrição daquele produto, mostrando certinho a imagem daquele produto. Deixe tudo gravado, resguardado. Todas as tentativas de entrar em contato com a empresa, todos os protocolos de atendimento, toda tentativa de entrar em contato, inclusive até te orienta a entrar em contato com o PROCON, Reclame Aqui, consumidor.gov. Guarde os protocolos, grave você abrindo o produto para você mostrar que o produto veio com defeito, que não foi mau uso, que muitas empresas vão jogar a culpa em você, falando que você teve mau uso. Faça um boletim de ocorrência, ou seja, guarde todas as comprovações o máximo possível, porque quem tem provas sai na frente. No direito do consumidor, não basta mera indignação, tem que ter uma boa comprovação. E mais, quando você perceber que a empresa está te empurrando demais para um ciclo infinito de assistência técnica, ou tem uma recusa abusiva, dá para ver que a empresa está se recusando a atender, quase não acontece, né? Imagina. A empresa está recusando a atender, ou te enrolando demais.
Ah, pede os dados, espera 48 horas. Aí some a conversa. Aí precisa pedir os dados de novo. Te enrolando, te mandando daqui para ali. Ou o problema persiste há muito tempo. Ou tem um prejuízo muito relevante em toda aquela demora, em todo aquele produto que veio defeituoso, né? Todas essas questões fazem você urgentemente buscar o judiciário, buscar uma ajuda jurídica especializada para resolver a sua questão. Porque as empresas elas não são bestas, elas querem fazer o consumidor de besta, mas elas mesmas não são bestas. Elas vão ficar te empurrando, elas não vão assumir a culpa de primeira. Elas vão ficar falando, ó, vai em tal lugar, resolve tal coisa, faz isso, faz aquilo, aguarde um momento, vamos buscar com isso, vamos entrar em contato com isso. E já vamos resolver, vamos dar um jeito na situação. E sem documentação, você fica à mercê das desculpas da empresa. Então, não caia nessa. Guarde tudo, documente tudo, não apague nada, né? Porque muitas vezes a empresa ela vai até mudar a descrição do produto, mudar a imagem do produto, mudar aquela página lá que você comprou originalmente em tal página, de repente você vai estar naquele site já está em outro, já está outra coisa lá. Então guarde tudo e se resguarde. Consumidor bem informado e com comprovação sai na frente. Saiba que você é consumidor que suou, que trabalhou, que se organizou, que juntou aquele dinheiro, pagou aquele produto, você pagou pelo uso dele, pela funcionalidade dele. Você não pagou para ter dor de cabeça, para ter descaso, para ser humilhado, para ter o uso daquele produto prejudicado. Não, você não pagou por isso. Então, caso tenha acontecido algo semelhante com você, o contato do escritório está na descrição. Até a próxima!